Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Vamos esperar a galera aí entrando aí. Vamos compartilhando aí, galera. Vamos compartilhando aí com a galera aí, principalmente do setor pecuário hoje. Quem tiver aí contato, sejam todos bem-vindos, tá? A mais uma live aí. Vamos aguardar o pessoal entrar aí. Esperar o pessoal pedir para participar dessa mais uma live aí. Vamos compartilhando aí com as pessoas. Hoje vamos ver sobre mudança de mentalidade no setor pecuário, tá? Aí você fala, Diego, mas sobre mudança de mentalidade no setor pecuário, como assim? Isso mesmo, tá? Os resultados que temos em empresas, os resultados que temos em nós também é possível ter no setor pecuário, tá? Seja pecuária, seja na roça, né? No ramo também de soja, que seja, é possível ter grandes resultados e vocês vão ver essa noite aqui. Vamos só aguardar aqui o pessoal pedir para participar da live. O Jeff acabou de entrar na live aqui, a Ademir entrou também. Vamos aguardar aqui. Vamos compartilhando mais essa live com os nossos seguidores aí, para fazer que a gente chegue, né, com esses contatos mais longe, com as informações. Fala, Ademir! E aí, Diego? E aí, amigo? Tamo junto de novo? Tamo junto mais um dia, mais uma noite, né? Opa, graças a Deus, né, cara? Bom demais estar aqui partilhando com todos aí. Mas só aguardar o Jeff aí pedir para participar da live também, e aí a gente já começa. Vamos compartilhando aí, né, com os nossos contatos. Pelo menos aí umas 10 pessoas, compartilha aí a live. Que eu tenho certeza, né, Ademir? Independente do setor, quem não quer, né? Talvez aí ter uma terra, ter um gado que seja um alqueire, dois alqueires, que seja um rancho, uma chácara, e ter resultado com isso, né? Não somente ter por ter, mas gerar resultado. É assim na nossa vida, né? Em todos os aspectos a gente quer gerar resultado. E hoje a gente vai falar com o cara que mudou isso na fazenda onde ele está hoje, né? E Exatamente. isso é o que a gente vai ver nessa noite. A ideia, Diego, é aquilo que nós falávamos, né? É trazer para todos nós que esses códigos de mudança, eles estão em todos os lugares. O Jeff tá falando que já solicitou aí, apareceu para você? Já? Não, não apareceu não. Deixa eu verificar aqui. Não apareceu para mim não, só apareceu que ele entrou. Tenta mandar de novo, Jeff, por favor. Deixa eu ver que está diferente. Ah, tá, apareceu aqui embaixo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vai. Beleza, agora Alô, sim. doutor. Opa, boa noite. Tudo bem, Jeff? Tudo certo? Maravilha. Boa noite, Diego. Boa noite. E aí, como é que tá por aí? Tá bom demais, né? Boa noite, Meio pessoal. quente. Todo mundo tá ao vivo aí, né? Tamo aqui. Opa. E é que nós estávamos falando, né, Diego? A ideia é trazer para todos que a mudança de mudar de mentalidade, ou seja, mudar essas crenças, né, que nós falamos na live passada, ela influencia em todas as áreas. Não é apenas num setor, mas é em todos os setores da nossa vida. Quando nós tomamos uma decisão de trocar uma crença limitante por uma crença que vai nos levar mais longe, automaticamente isso vai trazer um resultado, né? Então, qual que é a ideia? Nós temos falado muito até então sobre isso. Então, vamos trazer do setor pecuário. Trouxemos um cara aí de peso, né? O Jeff é um cara especialista no manejo de pastagem, já acompanho ele há um bom tempo. Acho que uns 2 anos, estamos por aí, né, Jeff? Que a gente se conhece
tem mais. É uns 2 anos. É por aí, uns 2 anos. Então, um cara de peso, sem a mudança que ele fez. Mas ele não começou a mudança na fazenda. Ele começou a mudança primeiro na mente. Então, é isso que Exatamente. nós queremos trazer. Toca aí, Diego. Beleza. Vamos lá então, vamos começar mais uma live aí, sobretudo essa mudança de mentalidade, né? Igual a gente já vinha trabalhando essas lives sobre finanças, sobre vendas, o que também está junto com essa parte da mudança de mentalidade, também no setor pecuário, anda junto, não tem como soltar as mãos dessas partes, né? Hoje vamos trazer o quê? Da onde, como o Jeff tirou, né? Essa mudança, e não só a mudança de mentalidade, né? Mas o resultado que a mudança de mentalidade gerou. Eu acho que é isso que é mais importante, né? O resultado que gera, tanto na parte da mente da pessoa, quanto na parte financeira também, né? E isso, essa live de hoje, né? Sobretudo para aquelas pessoas que querem gerar resultado nas suas áreas pecuárias, né? Na sua pecuária, na área, na sua agricultura que seja, tem como mudar, gente, tem como gerar novos resultados. Precisamos apenas mudar nossa mentalidade que vamos ter o nosso resultado. Então, Jeff, conta um pouquinho para nós aí como que, e assim, começou, né? Como que era, como que teve essa mudança, da onde que você tirou isso, né? Porque chegar hoje da forma que está, a gente já partilhou um pouco, parece ser fácil, né? Hoje, dando esse resultado, você consegue acompanhar, parece assim que é ser simples, mas a gente sabe que, principalmente no setor agropecuário, isso aí não é fácil de fazer, ainda mais gerando o resultado que hoje está gerando. Isso. Diego, primeiramente, vou me apresentar ao pessoal. Meu nome é Jefté Guimarães e eu venho de uma família já da pecuária desde o bisavô, do tataravô, sempre tiveram ligado nessa parte. Mas eu nunca morei na fazenda anteriormente, eu apenas vinha para a fazenda nas férias, que é, no caso, que já era a fazenda do meu avô. Eu morava em Goiás, na ocasião eu morava em Rio Verde. Então, nas férias a gente vinha para a fazenda, ajudava o meu avô a trabalhar no dia a dia, mas era aquela coisa de passeio, né? A gente não tinha aquela visão de empreender. Meu pai já tinha um pedaço pequeno de terra, até quem cuidava para ele era o meu avô. E com o falecimento do meu avô, eu vim para a fazenda para cuidar dos negócios do meu pai. Mas, como a grande maioria, né, uma boa parte dos pecuaristas, eu vim com aquela paixão apenas do negócio. É um estilo de vida, muita gente carrega isso até hoje. Apenas tem o trabalho, trabalha muito, trabalha bastante, né? Um setor que realmente não para, como é a frase aí mais famosa, mas era apenas naquela parte de trabalha muito, não quero trabalhar para outra pessoa, então eu vou viver aqui da minha terra, e pega um amor muito grande e a gente deixa de lado realmente a parte do negócio em si. Então, por muitos anos eu trabalhei na propriedade, tomando conta da propriedade, apenas trabalhando, como várias outras pessoas fazem até hoje. Então eu trabalhava bastante, cuidava do gado, o foco era sempre no gado, se o gado estava bem, se o gado estava engordando ou não. Mas a parte gerencial, né, da coisa, a gente não tinha toda aquela visão. E eu precisava mudar. Chegou um ponto que a pecuária te força, né, se você quiser continuar na atividade, ou você se muda, né, ou você busca melhorar, ou você cada vez vai ficando mais atrasado. E na pecuária a gente sabe que não acontece da noite para o dia. Você tem que ir construindo gradativamente, porque é um ciclo mais longo, né? Não é igual a agricultura, que é um pouco mais rápido, e também não é igual a alguma atividade do comércio, né? Que é assim, todo dia tá uma dinâmica, acontece muito rápido. A pecuária a gente sabe que é bem mais demorado. Os ciclos são maiores, né, Jeff? São bem maiores. E
tinha falta de pasto, como qualquer outro pecuarista, tinha problema com seca, tinha problema em manter um pasto de qualidade por muito tempo, era difícil, não entendia muito bem, porque a gente não tinha esse foco realmente em entender da planta, entender do animal. A gente vinha tocando a fazenda, como foi ensinado, meu avô aprendeu, como o pai dele ensinou para ele, como meu pai me ensinou, e a gente veio com essa bagagem. E chegou um momento, eu falei assim, eu preciso mudar, né? Eu não tenho dados pecuários, eu via muita gente falando em arrobas por hectare, reais por hectare, eu nem sabia como medir isso. E isso é muito comum, se a gente for parar para pensar, no nosso meio, o Ademir atende muitas fazendas por aí, ainda mais aqui na nossa região. Quantos pecuaristas, Ademir, se você chegar lá e perguntar o que ele produz de arrobas por hectare, ele vai saber te responder. Ah, é difícil, hein? Vamos falar aí que se 30% souber é muito, viu, Jeff? Então, aí eu tava nessa média. Tava lá no meio Mas de todo mundo. assim, deixa eu te fazer uma pergunta bem bacana. Em que momento você entendeu isso? Que você precisava ter uma virada de chave, uma mudança aí? Então, chegou um ponto, é legal essa sua pergunta, porque chegou um ponto, eu precisava realmente melhorar a parte de pastagem. Melhorar bastante, porque a gente estava sofrendo muito. E a gente colocar a culpa na terra, né? Que a terra tem muito tempo de formada, a terra está fraca. Sim. E fui fazer os custos para reformar a terra e eu deparei com um valor que a fazenda não conseguia pagar, né? Entendi. Não era uma parte toda, pelo menos uma parte crítica aqui da parte da frente da propriedade. E a fazenda não tinha esse caixa. Foi quando eu realmente comecei a procurar um pouco mais sobre isso. E aí eu entrei também. Foi justamente aí que eu comecei a pesquisar mais e me apareceu o professor Marcelo Costa. E vocês sempre falam de buscar ajuda, né? Buscar mentores. Claro, Vamos falar claro. assim, para você cortar caminho, né? Às vezes você for ali sozinho, você até consegue alguma coisa, mas você já pega o caminho andado ali, a pessoa que já está lá na frente, já está ensinando outras pessoas, Exatamente. já tem, né? É uma questão de frequência, né, Jeffer? Isso. Eu falo falar disso porque, assim, aonde que a fazenda estava, onde que o Jeffer estava, de repente, uma necessidade, né, te gerou essa Exatamente. mudança, porque você tinha um ponto aonde chegar e não tinha como chegar. E aí é Isso. onde que muitas pessoas não têm, vamos falar, humildade mesmo, de buscar essa mentoria, ou seja, de dizer assim, olha, não estou dando conta, mas eu estou vindo até você porque eu sei que você consegue me ajudar. E nós, Exatamente. muitas das vezes, nós somos um pouco egoístas nessas áreas. Então, nesses momentos, somos um pouco egoístas. Então, um dos códigos poderosos que já apareceu aqui, não sejamos egoístas. Se a gente Sim. identificar que não está bom, nós temos que procurar pessoas que estão numa frequência acima de nós, uma frequência a qual nós queremos chegar. Então, o egoísmo não vai nos levar a lugar nenhum. Código poderoso. E aí, Sim. Jeff, Até aí você tomou essa pegada de buscar uma mentoria. E como é que foi esse sim. processo? Só complementando o que você disse, se eu fosse ficar naquele egoísmo, por exemplo, eu venho de uma família que todos eram pecuaristas, todo mundo tocou assim até hoje, e eu vou continuar assim e vai dar tudo certo. Eu não preciso de ajuda. Por que eu vou perguntar, procurar ajuda de outra pessoa de fora? Se eu tivesse com essa mentalidade, eu estaria produzindo as mesmas 4 arrobas por hectare que eu produzia lá atrás. Então Entendi. eu não Ô, teria Jeff, e assim, evoluído. só para a gente entender, ou seja, você quebrou um ciclo de Sim, pensamento que veio lá do teu avô, que veio do teu pai, e você foi o certo. responsável de quebrar esse ciclo e começar um novo ciclo com uma nova ideia, é isso? Isso. Até a gente estava no encontro da semana passada e teve uma frase ali que mexeu muito comigo. O professor falou assim: eu não sei
realmente, assim, um certo prazo de tempo, eu posso não saber onde eu vou estar, mas eu realmente sei onde eu não quero estar. Então, eu Ótimo. sabia naquele momento que eu não queria estar naquela média. Repete Eu aí que eu vou precisava salvar sair. essa aí. Manda aí. Eu não sei onde posso estar daqui 1 ano ou 2 anos, mas eu realmente sei onde não quero estar. Ótimo. Vou anotar aqui. Isso já é importante. Porque se você analisar, eu tinha uma dor muito forte, porque eu comecei a tocar um negócio, o meu avô vinha, né, da forma dele, até o tempo dele, ele veio bem. Chegou em mim, eu não poderia deixar esse negócio morrer. Eu tinha essa necessidade de continuar fazendo esse negócio crescer e crescer da melhor forma possível. Ótimo, Então, cara. eu sabia, né? Para mim, eu já sabia isso. Eu não quero fazer esse negócio morrer. E eu não quero estar na média de todo mundo. Então, eu preciso mudar. Onde eu vou encontrar o que realmente vai me ajudar a transformar uma propriedade sem eu ter que gastar demais, sem eu ter que despender de muito dinheiro, de uma forma que seja gradativo, né? De uma forma que seja um aprendizado realmente. E foi aí que eu encontrei, e eu busquei a mentoria, e foi onde eu consegui realmente ali dentro ter esses ensinamentos e aplicar, né? Não adianta nada também se eu tivesse só buscado essa mentoria e não tivesse Sim, aplicado sim. da forma que realmente funcionasse, né? Exatamente. É aquela questão, né, Jeffter? Você busca o conhecimento, mas só o conhecimento não resolve o problema. Isso. Eu Não cura poderia a sua dor. Você estudar, tem que pegar o conhecimento e botar em prática. É eu exatamente poderia estar isso. ali, como teve vários colegas que entraram na mesma turma, e outras turmas depois vem entrando. Se eu simplesmente tivesse só estudado e não colocado realmente em prática, não validasse o processo, se eu não tivesse essa dor de realmente fazer funcionar, eu só teria passado ali pela turma e teria acabado o meu prazo e tudo certo. Então, E você não teria assim, a um gente. cara como referência, como o Marcelo, É, falando que você é fera. Eu ia é, falar agora. esse aí Ô, é Jeffter, mas eu gente tenho uma boa pergunta demais. top para te fazer, cara. Pode Como é falar. que foi mostrar isso pro seu pai? Aí é mais difícil. Tô curioso demais para saber como é que você fez para Rapaz. provar para ele, para mostrar que você ia tomar um novo caminho. Então, vamos lá. Não é fácil essa quebra, né, de, de ação, essa quebra de cultura. Realmente, Isso. isso, ela não é fácil em nenhum setor. E na pecuária, ela é extremamente difícil quando a gente já tem um grau de conservadorismo, vamos dizer assim. Desde o meu avô, do meu pai, sempre atuaram de uma forma extremamente conservadora. Na pecuária, ela já é uma atividade relativamente mais conservadora, mas quando se tem essa linha de pensamento, para você começar a transformar, é uma luta muito grande, porque é uma nova geração, a gente vem com alguns pensamentos diferentes, e não são todos que se encaixam. Então, o que que eu aprendi, o que que eu usei, e também, olha só, é o passo a passo que eu uso hoje com clientes novos. Quando eu pego um cliente e ele vem até mim, que ele já está com dor, como eu tinha essa dor, meu pai também tinha dor de melhorar a propriedade. Eu faço um estudo, foi o que eu fiz com o meu pai, um estudo de viabilidade da fazenda. Então ali eu Certo. comparei o sistema que ele já estava atuando com os outros sistemas que poderia ser explorado dentro da pecuária. Nessa parte de exploração, eu mostrei para ele, a gente conseguiu achar onde a fazenda ia ganhar mais dinheiro. Aí entra um negócio muito interessante que o Diego sempre fala, quando é a parte de investimento. Você Isso. pode começar a investir com pouquinho, não tem problema. Mas se você tem muito pouco, busque aumentar a sua renda. Isso aí é sensacional, porque com as análises
eu consigo falar para o cliente, ó, você pode ganhar mais dinheiro, você pode melhorar o seu sistema, mas vamos ganhar um pouco mais de dinheiro? Vamos explorar uma área que vai te dar mais retorno, porque facilita o processo. E foi isso que eu apresentei para ele. E também, junto com isso, eu comecei a fazer a parte de manejo de pasto, que era aquela dor mais visível, né? Igual você fala de algumas coisas quando chega na fazenda, que é aquele problema mais visível e Sim. É a necessidade, que no caso é a dor, e a geração de desejo, né? Isso. Então eu comecei a corrigir a necessidade, que era o pasto, que era muito difícil, né? Todo pecuarista tem muita dificuldade. E ao mesmo tempo eu trouxe o desejo de ter uma rentabilidade maior. Cara, muito top. Muito top, porque assim, você fecha essa fala muito bem, né? Porque quando a gente falou na live passada sobre isso, a gente estava falando especificamente da venda, né? Isso. Então, na venda, a gente atende um cliente com a necessidade e consegue gerar o desejo em outra coisa. A gente está ouvindo aqui um cara que é especialista hoje em pastagem, manejo de pastagem, dizendo que ele usa essas mesmas regras dentro do trabalho na pecuária. Então, o que nós queremos trazer para todo mundo é justamente isso, Jefter, que esses códigos, essas mudanças, elas existem e podem ser colocadas em qualquer setor que você estiver atuando, né? Então, cara, show de bola. Fala, espetacular. Tanto uma perguntinha aqui pro Jeff. Jeff, para fazer tudo isso aí, o planejamento, ele é importante? Rapaz, a parte do planejamento, olha, quantos serviços que eu já fiz na fazenda antes, né, de aprender a planejar as coisas, quantos serviços que eu já fiz que você começa o serviço, aí que você vai saber o quanto você vai gastar. Rapaz, isso aí é mais comum do que... Eu acho que é assim, se juntar um monte de pecuarista junto, não denegrindo ninguém, mas é algo comum. Todos começaram um serviço e foram saber o que ia gastar no meio do serviço para frente. Verdade. É comum demais. Verdade. Então, assim, hoje nós não começamos, olha só, tanto que é engraçado. A mudança que a gente cria, hoje eu não começo um ano dentro da nossa propriedade e de clientes também, sem saber o que a fazenda vai gastar no ano inteiro e o que ela vai ganhar no ano inteiro. Então, hoje eu sei fazer isso. Eu pego uma fazenda igual a nossa. Eu faço o balanço, né, financeiro no final do ano, apresento os resultados para o meu pai, afinal, ele é o dono da empresa, eu sou um funcionário da empresa. A gente trata bem assim. Claro. Vamos respeitar a hierarquia. É o patrão. Então, eu mostro para ele os resultados, mostro o que nós conseguimos crescer, as metas que nós conseguimos alcançar, e durante o restante do ano, né, o próximo ano, no caso, eu já trago um plano para ele do que a gente vai faturar e do que a gente vai ter de custo para manter a atividade. Você imagina você entrar no ano sabendo o que você vai gastar ali, pelo menos da atividade, o custo geral da atividade você já sabe. Sim. A previsão mais ou menos de receita baseado na arroba, você faz um estudo aí, vamos falar, você pega os 5, 6 últimos anos, você consegue prever um pouco das variações de arroba durante o ano, então você consegue prever o que você vai vender e o que você vai ter de receita. Isso para qualquer atividade, seja pecuária, seja um negócio que você tem, seja um autônomo. O Diego, que é um cara fera na finanças, você começar o ano sabendo o que você vai ter de receita, sabendo o que você vai ter de despesa, gente, isso aí muda o jogo realmente. Porque é muito comum na pecuária, aí está em outras atividades, eu falo da pecuária que é onde eu estou mais inserido. Você começa o ano e o ano vai seguindo, e a coisa vai acontecendo, chegou o meio do ano, você nem sabe o que você já gastou durante esse período, ainda tem mais outra metade do ano e de repente acabou o ano, aí sobra um dinheiro no caixa, você não sabe o que foi investimento, você não sabe o que foi o custo, você não sabe nada, você apenas tocou uma propriedade. Como tocar um negócio, ou como tocar uma vida financeira
né, Diego? Você é um cara mais ligado na finança. Isso para quem é assalariado, por exemplo, é muito fácil de prever, mas ninguém faz isso. Assim, Ninguém faz. E hoje, After, e assim, é bom passar, né? A fazenda, ela funciona como uma empresa. sim. E como toda empresa quebra, uma fazenda também quebra. Oi, quebra feio. Você imagina, E, pode falar. você imagina qualquer terra hoje é muito cara. Não Sim, tem mais terra barata, vamos agregou falar assim. muito, né, valor no preço. Sim, agregou muito valor. Então, qualquer pessoa hoje que tenha 5, 6, 10 hectares, 20 hectares, muita gente fala em alqueires ainda, 5 alqueires, 10 alqueires, é muito dinheiro parado ali. Sim, Então, exato. e muita gente, é engraçado isso, que tem muita gente que fala assim, tô tão sem dinheiro, tô tão ruim, eu não tenho nada. A pessoa tem 5 alqueires. O que vale 5 alqueires hoje? Né? Então, quando a Hoje gente... aqui perto, qualquer lugar aí é 100, 120 mil reais um alqueire. Exatamente. E tem muita gente querendo ganhar na loteria, né? E tem É, 5, 10 alqueires. exatamente. Exatamente. Então, assim, quando É, a gente... Principalmente quando pega um cliente novo, Ademir, é legal a gente tenta trazer a mente dele mais para o negócio. Então, o que a gente tenta fazer ele ter essa consciência? Que ele tem dinheiro que está alocado em terra, que está em pasto e que está em atividade pecuária, seja de cria, seja recria engorda, de macho ou de fêmea, ou ciclo completo. sim, Ou seja, ele tem dinheiro, ele tem capital. Aí tá é onde capitalizado. entra. É muito interessante isso, porque aí une o Diego com a parte de finanças e une até você também na parte de vendas, que a pessoa saber que ele tem o capital, ele saber onde investir. Então ele muda realmente, ele começa a mudar a mente e não só mais a trabalhar, não só mais a viver. Claro que ele vai trabalhar, ele vai viver do negócio. É uma paixão muito grande que todo pecuarista tem pela Sim, terra, eu tenho, só que ele sim. começa a mudar o jogo. Ele começa a Ô, pensar diferente. ô Jeffter, e assim, e como que os pecuaristas têm encarado essa visão que você tem trazido? Porque a gente pega assim, são vários perfis, né? Nós Sim, temos tem aí vários bastante. perfis de pecuaristas. E como que está sendo falar dessa ideia, falar dessa mudança, desse novo projeto, que mostrar que dá certo? Como está sendo isso? Como tá sendo desafiador? Ou você está tendo uma facilidade já de fazer isso? É engraçado que hoje, né, com as redes sociais e com tudo isso, a gente já meio que filtra um pouco o cliente. Então, assim, aquele que vem buscar a nossa ajuda, ele já está com aquela dor. A gente vem Sim, trabalhando para realmente vir aquele pecuarista com um perfil que a gente consiga ajudar ele. Então, não é todos os pecuaristas que procuram a nossa ajuda. Então, aquele pecuarista que vem, ele realmente tem dor para ter pasto de qualidade sem gastar muito. Ele realmente quer parar de gastar muito e conseguir produzir uma arroba mais barata. E ele realmente precisa capitalizar a empresa. Então, esse perfil vai estar entre um pecuarista médio, não é todos os pecuaristas grandes demais que têm muita escala, porque quando ele tem muita escala, mascara um pouco o resultado. Então, ele poderia ter mais, mas aquele que ele já está ganhando já está suficiente, então está tudo bem. Então, aquele médio para pequeno é onde está sofrendo muito, porque ele não consegue ter a mesma escala, então o mercado bate mais doido nele. Então, ele tem que se sim, profissionalizar muito mais. sim. E é muito bom, porque a mesma estratégia que eu usei com meu pai, eu uso, que você falou perfeitamente, eu uso com os clientes. Ele vem com aquela dor do pasto, então a gente começa a ajudar ele no pasto, ele começa a ter mais pasto de qualidade, ter pasto para ele já não é tão dolorido, já não é tão difícil. Ele passa a primeira seca tranquila, a segunda seca tranquilo, e aí a gente vai trabalhando a parte de mentalidade para o negócio, né? E ajudar ele a realmente
a tratar mais como negócio. Entendi. É porque realmente, ô Diego, é difícil os pecuaristas, algumas pessoas aí que têm essa mentalidade de entender que a É, fazenda é uma empresa. tem bastante. Inclusive tem um tema um tema aqui, Jeff, que nós separamos naquele dia, que é bem interessante a gente falar sobre isso, que eu acho que encaixa bem agora. Como que é isso? Separar o financeiro da fazenda e o financeiro particular? Porque eu vejo que em alguns casos se toca como se fosse tudo a mesma coisa. E na verdade Sim, não é. muita gente, né, toca, pelo menos tem a mesma conta. Então, o que cai dinheiro de venda ali, se ele precisou, ele pega um pouco. Isso não só na pecuária. O Diego está aí para falar que muita gente que tem empresa, que tem um negócio próprio, faz isso. É uma grande dificuldade. Realmente, assim, a gente vê que os empresários, né, que conseguem separar aí, né, o CNPJ do CPF, Uhum, já tem essa dificuldade, a gente tem que trabalhar muito isso aí na mente, principalmente quando a gente fala de faturamento bruto, né? Tem empresas hoje isso. que faturam alto, mas o faturamento líquido é em torno de 15% daquele faturamento bruto, né? Ou Uhum, seja, às vezes cai ali 100 mil na conta de uma empresa, mas de fato 15 mil é dela, né? O restante é o faturamento bruto, né? Isso, impostos, despesas, enfim. Só que quando aquela pessoa vê aquele dinheiro na conta, ou que seja, aquele ganho ali, ela acha que está podendo utilizar aquele dinheiro, é, não para investir, mas sim para, às vezes, utilizar para outro tipo de despesa, né? E isso acaba isso. bagunçando, né? Toda a trajetória, todo o planejamento. Agora, eu imagino também, né, como que não é, às vezes, para um produtor rural. Realmente, assim, às vezes tem pessoas que querem fazer essa separação, porém tem essa dificuldade, né, de ter essa Uhum. separação dos ganhos. E talvez aí uma forma bacana aí, você pode falar para nós qual que seria uma dica, uma orientação para eles, Você trabalha né, Jeff? isso dentro da mentoria também, Jeff? Trabalha. Até assim, muitos clientes, quando chegam, isso é interessante que o Diego disse, vamos falar em torno de 15% do faturamento. E desses 15, seria interessante a pessoa ter o salário desses 15, não os 15 é dele, né? Tem empresa ainda, que ela precisa ter um caixa, uma reserva de emergência para alguma coisa. Então, assim, quando é na pecuária, é muito complicado, porque como que a gente começa a trabalhar isso com o cliente? A gente começa a ajudar ele a fazer controle financeiro por centros de custo, porque muitos não sabem o que ele gasta com sanidade durante o ano, ele não sabe o que foi investimento, ele não sabe o que ele gastou com reposição. A reposição até às vezes sabe, mas ele não sabe o que ele gastou, por exemplo, com a reprodução, com serviços gerais, com a mão de obra. Então a gente começa a ajudar ele a separar a planilha financeira dele por centros. Não pegar muito no micro, mas no macro do centro, pelo menos. Então, ou seja, sanidade, ele gastou X com remédio durante o mês, ele vai separar isso, e a planilha vai dar para ele, e ele vai fazer com isso um histórico de custos dentro da propriedade dele. Como ele vai fazer esse histórico, aí é onde ele vai conseguir planejar lá na frente. Então ele vai saber quando ele vende algo, ele sabe separar dali o que é o custo da arroba dele produzida. Então ele já vai ter um norte de trabalho. E a gente sempre prega, né, com muitos clientes, ele tem um salário próprio, Sim. que seria o Prolabore. Então, não tem como estipular muito, assim, depende do estilo de vida de cada um. Tem gente que gasta um pouco mais, tem outros que têm uma vida realmente bem mais econômica, mas ele pelo menos ter o salário fixo. Quando ele tem o salário fixo dele, aí ajuda demais da conta. Porque receber o salário, ou receber o dinheiro de venda, alguma coisa do mês, tranquilo, na conta da fazenda. Ele tem a conta pessoal e todo mês ele recebe o salário da fazenda, Uhum. porque ele está trabalhando na fazenda. Certo. Só dele fazer isso, rapaz,
é uma maravilha. Aí ele começa a ver onde ele gasta muito. Aí ele começa a ver o tanto que ele é caro para a fazenda, se ele não é tão caro. Aí ele vai realmente ver o custo de vida dele. Até o professor colocou aí, o inimigo da riqueza é o estilo de É o vida. estilo de vida, Gente, Realmente temos que concordar, professor. você vê, um dos motivos, né, que eu gosto de falar, que antigamente, por que antigamente as pessoas cresciam no nosso meio pecuário e em outros meios? Geralmente, em sua grande maioria, principalmente na pecuária, o custo de vida era extremamente baixo. Eram pessoas econômicas demais. Meu avô usava um botina o ano inteiro. E olha lá, se ela furasse, continuava usando ela, remendava, sei lá, dava um jeito. Tinha Hoje a que gente troca dar para um de ano. botina, tinha que dar para um ano. Então, assim, eram pessoas realmente muito econômicas. Isso fazia com que sobrasse muito mais dinheiro para eles, né? Isso Sim. veio se perdendo, a facilidade, né? Chegou. É fácil hoje comprar uma calça, é fácil hoje comprar uma botina, é fácil hoje se adquirir as coisas, e isso veio se perdendo com o tempo. E muita gente hoje gasta mais do que ganha. Isso no meio pecuário acontece demais. Então, até a gente fala que um pecuarista com o tempo e dinheiro só faz loucura. Ô, Jeff, assim, eu vejo algo muito interessante, né? Porque tanto para empresas quanto para nós, que somos pessoas físicas, eu tenho uma planilha também de controle e eu recomendo, né? Quem ainda não tem Sim, o hábito, saber o quanto que ganha, o quanto que gasta, que utilizem essa planilha, né? Por que eu falo? Quando a gente que muitas vezes é assalariado, as pessoas que são empresários, que tem aquele faturamento recorrente, né? uhum, Todo mensal, todos os dias estão vendendo, muitas vezes já passa apertos, né? Ou às vezes surpresas durante um mês ou a semana. Imagina o setor pecuário, né? Agropecuário que geralmente seus ganhos são talvez aí semestrais, são anuais, né? Dependendo sim, se é cria, recria, engorda, enfim. Tem que ter esse controle, tem que ter esse planejamento mais acirrado ainda, né? tem. Eu acabei de pensar, né? Colocando essa situação aí. E aí, quando a gente se fala, né? Se não tem esse controle, se não tem esse planejamento, aquela questão, né? Todos nós seres humanos somos muitas vezes motivados pelos nossos resultados, né? Uhum. E para a gente conseguir enxergar os nossos resultados, seja da nossa área produtiva, né, ou do nosso dia a dia, nós temos que fazer o quê? Controlar, acompanhar, para a gente enxergar esse resultado. E a hora que vem esse resultado que a gente vai dar valor, né? Muitas vezes acha besteira, né, Jeff? Eu acredito que você já É, passou por isso, né? Fala, não, mas isso aí não tem tempo para mexer com isso aí, não. Mas quando a pessoa veja o resultado que isso dá para ela lá na frente, com certeza isso vai fazer total sentido, né? E colocar, igual o nosso amigo aqui já colocou, que valeu muito a pena, que ajudou a família dele. E eu acredito que é isso aí que tem que despertar no produtor também, né? Essa mentalidade para controle, para conseguir enxergar o seu resultado. Maravilha. sim. Ô Jéssica, fala um Oi. pouquinho para nós o seguinte: quando você entendeu que você tinha que mudar todo esse sistema, as suas bases, as bases dentro da fazenda, elas tiveram que ser mudadas ou você só teve que aprimorar elas? Como é que foi isso? Ah, legal, essa pergunta é boa. Quando eu vou falar uma visão assim de quem assumiu uma propriedade de uma geração mais nova, né? Eu cheguei na propriedade, assumi a propriedade, isso acontece muito com o pessoal mais novo que está entrando na fazenda agora, e ele quer trazer muita tecnologia de fora. Ele quer trazer muita coisa nova, porque ele viu na revista, ele viu no site tal, ele viu tal tecnologia e ele quer já chegar na fazenda colocando tudo aquilo e porque eu ouvi falar que isso dá certo e tal lugar dá certo e a fazenda vai ganhar muito dinheiro e o negócio aqui vai produzir demais. Então é assim, calma, gente. Tudo tem o seu tempo e a gente tem que respeitar essa curva de aprendizado. E algo que eu realmente, quando eu cheguei na fazenda, eu queria fazer, quando lá eu cheguei lá atrás, eu queria fazer mil e uma coisa.
queria mudar tudo, né? Queria transformar, queria fazer creep feed, eu queria fazer inseminação, eu queria tratar no coxo, eu queria pôr brinco eletrônico. Aí eu cheguei na fazenda, de repente não tinha funcionário, o funcionário era só eu. E aí, como é que você vai fazer tudo isso sozinho? E, e meu pai, uma vez, falando para ele que a gente tinha que numerar as vacas e tal, muita coisa, e ele falou assim: calma, calma, o negócio não é bem assim. Você tem que vir, vai mudar, quer transformar, tudo bem. Mas tem que ter uma forma onde você consiga fazer. Não adianta eu querer abraçar tudo, querer colocar tudo, um monte de coisa, sendo que eu nem domino o básico ainda. Então, as bases que eu falo é manter um controle estratégico financeiro muito bem. E isso vem lá da base, né, que a gente pega com os nossos avós. É difícil um avô que era estourador de dinheiro. Geralmente, né, principalmente na pecuária, eram muito, né, que a gente fala muito mão fechada, atravessa o Seguros, corte, não né, Jeff? derrete sal. Isso. E a parte, a gente manter, né, a humildade da parte do campo, que é essencial, amizade com os funcionários, se colocar no lugar do funcionário, né? Hoje eu tenho essa capacidade, porque lá atrás eu é que estava no campo o dia inteiro, toda hora. Então, quando eu trago algo de novo para a fazenda, ou para a fazenda de um cliente, eu tenho que entender que tem uma mão de obra ali que acorda de madrugada, que vai tirar um leite, que depois ele vai ter que andar o dia inteiro no sol, e eu tenho que cuidar dessa parte também, porque ele que vai estar executando todo o planejamento, né? O papel a gente fala que aceita tudo. Então a gente tem que Sim, claro. pensar nisso. E é manter eu falo essas premissas que vai te dar a base, manter a humildade do campo, saber conversar com o peão, se colocar no lugar do outro, saber o custo de vida, né? Manter um custo de vida um pouco mais barato não dói, né? Não vai matar ninguém. Você vai conseguir Verdade. economizar, você vai conseguir ter sua base, você vai conseguir ter um dinheiro guardado, gente. A gente acostumou muito, né, com financiamento. Todo mundo financia alguma coisa, outra. Cuidado, cuidado de falar em guardar dinheiro, tem um especialista de finanças aí pra cima escutando. É. Não, mas o Ademir, o Diego, fala sério. Quanta gente hoje compra alguma coisa no dinheiro, né? Igual nossos avós. Meu avô chegava na loja se ele quisesse alguma coisa, ele tinha juntado o dinheiro, chegava lá e falava: eu quero levar isso. A pessoa fala: tem que fazer os processos e tal. Ele falou assim: não, vou levar agora, eu tenho dinheiro. É, Quem faz isso hoje em dia? hoje a cultura, né? Nós temos essa cultura, né? Desde crianças, desde jovem, de não comprar nada à vista, né? Geralmente a gente não está nem colocando as crianças hoje para pensar com cabeça de investidor, né? Quando a Sim, gente fala de pensar com cabeça de investidor, já justamente nessa etapa da nossa vida, já ia ser coisas diferentes, né? Hoje, hoje considerando a taxa Selic alta, né? Mas mesmo assim, o crédito para o setor agropecuário ele sempre foi mais incentivado, né? uhum, Justamente assim, para fomentar mesmo essa pecuária nossa. Hoje, com a taxa Selic um pouco alta, as taxas também deram uma crescida, né? Mas mesmo sim, assim, dependendo do planejamento, né, do produtor, se, lógico, tiver todo um planejamento, igual você já faz esse acompanhamento, já executa nas fazendas com os clientes, é viável, né? A gente fala que é viável, porém, temos que analisar a necessidade desse cliente, né? sim, Porque é essa análise aí que vai fazer toda a diferença. E tem muitos produtores que, há um tempo atrás, antes da pandemia, eu percebo muito isso no dia a dia, né? Que era receoso de pegar algum tipo de crédito, né? sim, Justamente por isso que você falou, esse conservadorismo, né? Principalmente os meios tradicionais. Só que quando a gente vai colocar na ponta da caneta, né, como diz o ditado, e fazer os cálculos de taxa, daquilo que você vai ganhar, do retorno, muitas vezes que é a carência que o crédito vai te dar, pagar daqui 1 ano, 2 anos,
você já utiliza o dinheiro, por exemplo, compra aquele gado, trabalha com aquele gado e vende lá na frente e ganha e paga a parcela e ainda sobra. Então, assim, para aquelas pessoas que não possuem essa condição de investir à vista, como você citou até o exemplo aí, né? É viável, né, esse tipo de crédito. Porém, temos que sempre, né, analisar essa questão daquilo que o cliente quer, né? Qual que é o objetivo, o que ele vai fazer com esse crédito, né? O que ele vai comprar. Não é simplesmente pegar e ver a taxa, né? Mas o que vai ser utilizado, né, com esse dinheiro. Isso aí é muito, muito importante, né? Então, Sim, até assim, não te cortando, Diego, Uhum. é tão importante porque quando você faz realmente planejado, se você for pegar o dinheiro porque está faltando dinheiro, então já tem alguma coisa errada. Tá errado, né, Jeff? A cagada já está feita em algum lugar. Você está pegando um dinheiro para tampar um buraco que já existe. Então aí sim está errado. Agora, quando você faz de uma forma realmente consciente, igual quando o cliente procura a gente faz para ele um estudo. Ó, você vai pegar tantos, vamos falar, tantos lá no banco, a tantos por cento. Se você investir assim, você vai ter um retorno assim. Se você investir assim, vai ter um retorno X. Se você investir assim, vai ter um retorno Y. Então a gente mostra para ele o que será mais viável e realmente se vale a pena. A gente faz toda a conta. Aí sim, né? Aí sim ele vai ter um retorno. Agora, realmente, só pegar, como eu já vi muitas pessoas pegar para tampar buraco, aí vai virando aquela bola de neve, igual cartão de crédito e cheque especial, aí realmente dá errado. Então assim, a gente volta então, encontra novamente com um tópico que nós já falamos, que é a importância de planejamento, né? Porque Realmente. sem planejamento eu não sei para onde eu estou indo, né? Então eu tenho que saber onde eu estou e aonde eu quero chegar, e aí a gente planeja o caminho, o percurso do ponto A até o ponto B. Então a gente está falando o quê? Já falamos aqui sobre a importância disso, e agora num outro tema, né, a gente se depara novamente com a importância do planejamento. Então é um grande código aí para a gente anotar também, que é planejar-se, porque quem planeja sabe onde vai chegar. E vamos usar a sua frase aqui, ó. Não sei onde posso estar daqui um ano ou mais, mas sei onde eu não quero estar. É top demais. Esse aí quem disse foi o careca, o Marcelo Costa. Ah, o Marcelo. Marcelo, hoje não, mas eu gostaria, olha só, Ademir, esse foi muito, muito legal que você disse e vai de encontro com o que a gente sempre fala para cliente, que é comparar a fazenda. Olha só que legal, cara. Olha só, comparar a fazenda com um avião. Certo. Nenhum piloto entra no avião sem fazer o checklist do avião, primeiramente. Ele checa todo o avião, ele checa as asas, se está tudo certo, as rodas, o trem de pouso, a fuselagem, tudo ele tem que conhecer do avião primeiramente. Então, o pecuarista ele tem que conhecer a sua propriedade. Primeiro passo. Muita gente não conhece a propriedade por inteiro. Isso realmente tem muito. Talvez ele nem sabe a área que ele tem toda certa. Então a gente começa a mostrar para ele, ó, você tem tanto, talvez ele sabe a área inteira, mas ele não sabe quanto ele tem de pasto formado. Isso tem demais. Eu não sabia. Eu fui saber depois, que é onde eu aprendi a fazer um mapa da propriedade, que é igual esse que está aqui no fundo, que a gente mostra para os clientes, a gente faz para todo cliente. Então a gente faz um mapa para ele, ele vai conhecer a propriedade, primeiro ponto. Depois, ele não vai sair com esse avião sem o plano de voo. O piloto ele sabe onde ele está, ele sabe para onde vai e ele vai planejar toda a viagem. Então ele vai planejar quanto de combustível ele vai pôr no avião. Ele não vai pôr nem de mais, nem a menos. Ele vai pôr a quantidade certa que ele consegue ir com uma certa segurança. Até porque se ele encher o avião pesar demais, ele vai gastar mais combustível, vai ir mais devagar. Exatamente. Então é tudo calculado. Ele sabe onde
para aterrissar, né? Sim, Até o vento sim. tem que, na hora de aterrissar, a gente tem que saber. Ele vai calcular todas as interferências que vai ter no voo. Ele vai calcular como que está o tempo, se está tendo vento, de qual direção para qual direção. Então, tudo que ele puder planejar, tudo que ele puder colocar de interferência ou de previsão antes dele voar, ele vai fazer. Olha só que interessante. É isso que a gente quer trazer, está trazendo para o pecuarista. Ele pegar a propriedade dele e traçar o seu plano de voo, traçar a sua meta, traçar as suas estratégias, aí realmente, depois de tudo traçado, aí ele começar a voar. E depois que ele estiver voando, ele também olhar para os indicadores certos. Quantas vezes, né, na pecuária a gente vê isso, pessoas olhando indicadores que realmente não são indicadores que têm relação direta com a lucratividade. Então, estão olhando muito, talvez, estou desmamando um bezerro de tantos quilos, mas o que você está custando esse bezerro para você? Eu estou produzindo tantas arrobas, mas nem sempre uma alta produção significa um alto lucro. Exatamente. Então ele realmente olhar para os indicadores que realmente fazem a diferença, né? Ele tratar a propriedade como um macro, né? E para ele poder pontuar onde realmente vai mexer mais diretamente no negócio dele, em vez de ficar microgerenciando. Às vezes perde muito tempo, né, na microgerência. Tem muita gente que... Lá atrás eu já tive esse pensamento. Olha só que coisa mais boa. Antes de vir para a fazenda, eu falei para meu pai assim, a gente podia pôr uma folha no coxo. Aí toda vez que na época tinha um diarista, toda vez que ele for colocar sal no coxo, anotar quantos sacos que ele colocou no coxo. Gente, você não precisa estar tão microgerenciando assim. Você consegue fazer um macro, você consegue medir. Chegou tanto sal, o consumo é tanto, eu sei quanto tempo que vai durar. Se começar a estourar, você sabe que tem algum problema. Mas começa a gerenciar coisas tão pequenas, aí o grande, ele deixa passar despercebido e ele começa a perder muito dinheiro e não está vendo. Hoje, eu acho que é interessante abordar uma questão seguinte. Nós estamos falando aqui agora sobre planejamento. Sim. Né? Então, por exemplo, quando você vê no início do ano, você tem todo o planejamento do que você pretende gastar durante o ano, ou seja, investir, né? Porque não vai ser gastar, isso é investimento, porque tem retorno. Gastar é quando você injeta dinheiro e isso não te traz retorno. Investimento é quando você coloca dinheiro em algo e isso vai devolver alguma coisa para você. Certo. Vamos lá, aí você faz todo esse planejamento do que vai gastar, do que vai entrar, e aí, de repente, você se depara com uma situação que, quando nós estamos hoje, a arroba que estava 290, 300, hoje, estava olhando aqui agora, boi China 225, boi comum 209. E aí? Sim. Acontece isso ou não? De ter que mudar a estratégia no meio do caminho? Rapaz, isso aí é interessante porque quando a gente começa realmente a entrar nessa parte de planejamento, né? Quando a gente começa a buscar entender mais sobre isso e a trabalhar isso na propriedade, a gente começa a analisar o mercado futuro. Tem pessoas muito qualificadas e eu sigo essas pessoas, como eu também indico os clientes a seguir. São pessoas que estudam de fato o mercado. E lá atrás, olha só como é interessante, há uns dois anos atrás, né, quando a arroba subiu, disparou, 2020 começou a subir, né? 2020. No final de 2020, 2021 ainda estava bem. Teve aquela explosão do mercado, o mercado estava em alta e lá atrás já tinha muita gente falando, cuidado que vai ter a queda do mercado. O mercado vai entrar em baixa. A partir de 2022, o mercado vai começar a ter baixa. E muita gente não acreditou, mesmo sabendo que a pecuária sempre tem oscilação de preço, né? De tempos em tempos.
Quem está ali trabalhando, ele sabe, tal época fica ruim, depois fica bom de novo. Mas já se previa que seria uma queda muito grande. Então, a gente já começa a preparar, aí é onde a gente não prepara mais só um ano. A gente começa a preparar 2 anos, Entendi. a gente começa a preparar 3 anos. Então, lá atrás, quando eu comecei a tentar sobre isso, foi no começo de 2021, eu já ouvia falar muito isso, dentro da mentoria também. Toda hora, ó, o mercado vai mudar. Hoje está em alta, mas o mercado vai mudar. O mercado vai mudar. Então, lá atrás, eu já comecei a preparar a fazenda para essa queda. E é tão interessante quando você começa a se planejar, quando você começa a buscar mais sobre isso, você já está pronto para aquilo, né? Você está ali como diz, você está no barquinho ali, a onda sobe, desce, a tempestade está batendo, mas você está firme, você está seguro, porque você se planejou. Você tem um direcionamento, né, Jeff? Você tem a direção, você sabe que o mercado vai passar por isso, você se planejou antes, buscou proteger a propriedade, buscou proteger seu caixa, e você sabe que ali na frente o mercado vai reagir de novo e você vai aproveitar de novo essa alta. Isso é tão legal, vocês falam muito sobre mentalidade, muita gente, mais da metade que a gente encontra, né, quando vai bater papo, alguma coisa, primeira coisa, meu Deus, a arroba tá baixa demais. O que a gente vai Exatamente. fazer da vida? Nossa, eu não sei nem o que eu faço mais. Eu tenho que vender para pagar a conta, mas vender nesse preço dá até um desânimo. Muita gente está nessa situação. E a gente encontra uma parcelinha de pecuaristas que estão ganhando dinheiro. Exatamente. Ó, Chegou onde eu queria. Como pessoas estão ganhando dinheiro na turbulência? isso aí vai de encontro muito também com a economia, né, Jeff? Não é Sim, diferente. Igual hoje, assim, hoje nós estamos no patamar de a taxa Selic está muito alta, né? Está 13,75. E aí agora qual que é a hora? Agora é a hora de investir em renda fixa, né? Porque a renda fixa está pagando muito bem. Então, assim, uhum, qual que é a tendência? Uma das medidas para conter a inflação é o aumento da taxa Selic. E hoje está alta essa taxa Selic, então, para conter a inflação. Só que está num nível que todos nós podemos ver que atingiu até a pecuária agora, né? sim. Agora já está atingindo a pecuária também, que fazia tempo que não ficava. Talvez vocês podem até falar mais do que eu. Talvez é um dos níveis aí que deu uma baixada boa, né, no arroba. E na arroba. Quando a gente fala também de economia, é a mesma coisa. Diego, quando as pessoas perguntam, não, então hoje tá bom para pegar? Depende do que você vai fazer. Ah, tá bom para financiar, Diego? Eu sempre falo, depende, né? Depende do que você vai fazer com o dinheiro. E não é diferente na pecuária, né? Não. A gente fala aí também na questão de planejamento, que você notou lá na frente. Quando a gente fala assim, Diego, hoje tá bom para investir, certo? E lá na frente vai estar melhor ainda para você pegar emprestado. E Uhum. também vai de acordo com essas palavras que você colocou aí, né? Sobre o planejamento, sobre você ter esse conhecimento. Só do você ter o conhecimento básico, você já ganha mais dinheiro, né? Você já faz um bom negócio no setor pecuário. Então, também leva para a parte das finanças, o que não é diferente, né, na pecuária. Tá no mesmo sentido, no mesmo rumo, igual você explicou muito bem aí, Jeff. Sim, isso reflete tanto quem está na produção, né, na parte do pecuarista, tanto quem está vendendo. O Ademir aí é um dos maiores vendedores que está ganhando dinheiro, quanto está todo mundo. Cortou aí. Cortou? Ah, Não, eu falei assim que então, pode falar fala de novo, repete, por favor. não, eu falei que o Ademir, tanto na parte pecuarista, né, tem alguns sofrendo, Sim, tanto na parte de quem está vendendo também. E o Ademir é um dos vendedores que mais ganha dinheiro na baixa do mercado, porque ele sabe trabalhar. deixa eu te falar. O que que aconteceu com o Ademir? Os meus clientes, eles têm uma frequência de compra de volume X. Tá ouvindo aí?
Vamos lá. Os clientes que eu tenho, ele tinha uma frequência de compra volume X a cada quanto tempo, a cada X tempo. O que aconteceu? Esses clientes, eles não pararam de usar em meio a essa turbulência. Muito pelo contrário, eles continuaram com o negócio. Até porque o meu produto hoje, ele foge de simplesmente curar uma dor. O meu produto hoje, ele entra no projeto financeiro. Porque é um produto que ele me traz um retorno financeiro dentro do processo. Mas o que aconteceu? Essa turma começou a comprar tipo a metade. Comprar para menos tempo. Quando isso aconteceu, na hora eu já entendi que o mercado estava se movimentando e o que eu tive que fazer? Buscar novos clientes para suprir aquela demanda, essa estratégia, cara. O mercado caiu a compra, mas não parou de usar. Está comprando, mas está comprando menos. Atrás de novos clientes para manter aquela venda, o nível de venda que tinha. O que vai acontecer? Eu sei que isso é um ciclo. Então, eu trouxe mais clientes. Quando o ciclo voltar, ficar bom, que esses clientes voltarem a comprar a mesma quantidade de X como compravam, a minha venda vai fazer o quê? Vai alavancar. Porque tem mais clientes que nesse processo de labuta, de queda e tal, tudo mais, vieram para o processo, porque me forçou a fazer isso. Então, o que eu entendo um pouquinho, Jeffter, é que assim, a gente sai do comodismo com a crise, com a dificuldade. Né? O desafio, porque eu vou chamar de desafio, eu não gosto de dificuldade, eu gosto de chamar de desafio e nem de problema, porque o problema você para diante dele, ele te trava. E o desafio não, o desafio te força a sair do comodismo e buscar novos recursos. E foi o que aconteceu comigo. Só que como nós estamos falando que o ciclo da pecuária vai mudar, né, já tem sinalização disso já para o ano que vem, para você ter uma noção, principalmente na parte de bezerro, quando isso acontecer, eu estou preparado. Minhas vendas vão sair de 8 a 80. Então, eu consegui manter o que está acontecendo, as vendas que eu tinha, com novos clientes, e quando isso estourar, vai fazer um boom. Então, é mudança de estratégia. Eu mudei a minha estratégia no meio do caminho. Eu tinha um planejamento, e no meio do caminho eu falei, pô, peraí, tem um negócio acontecendo diferente do que eu conheço, então eu tenho que movimentar. Então, acho que foi isso que aconteceu contigo também dentro da propriedade, né? Você estava dentro de um comodismo, quando você se deparou com uma dor que você precisava fazer X, não tinha dinheiro para isso, aí você que você teve que fazer, você teve que se mexer. Aí é aquela velha historinha, né? Algumas pessoas, no seu caso, iam sentar na beira do pasto e começar a chorar. O Jeffter não. O Jeffter levantou a cabeça e falou assim, eu vou vender lenço para quem está chorando. Então, isso é massa demais. É top, cara. Eu gosto muito dessa mentalidade. É massa porque se eu tivesse a mesma mentalidade antes, quando eu entrei na atividade, eu estaria realmente desesperado, como vários. Olha só que interessante. Quando eu entrei na fazenda, isso já tem mais de 6 anos. Lá atrás, eu vim para cá e logo em seguida meu pai comprou um pedaço de terra. Ele fechou o negócio e no outro ano teve a última queda, né, que a gente teve do mercado, sem ser essa, a última, né, antes dessa. Foi assim, ele fechou o negócio começou, o preço da roupa começou a cair. O bezerro na época valia 1.350, ele chegou a valer R$800 aqui no Mato Grosso. Então, ou seja, a gente tinha uma terra para pagar, olha só a situação. A gente tinha uma terra para pagar, que a gente faz geralmente negócio de terra, para quem não sabe, em sua grande maioria dá uma entrada e o restante fica fixado em arroba. Você vai pagando e ficou fixado em arroba, só que a gente só tinha bezerro para vender. Rapaz do céu. Eu acredito que passou apertado. Se não fosse o custo de vida realmente baixo, que naquela época era ainda mais baixo ainda, eu falo porque eu não tinha casa separada, eu morava na sede junto com a minha avó, então despesa, geralmente fome eu não passei, porque eu comia junto com ela. E realmente foi o que aconteceu, e muita gente está passando por isso, talvez não porque fez um negócio, mas porque ele estava esperando o bezerro de R$3.000 do ano passado. Exatamente. Aí chega agora o bezerro
vale 2.100, estourando 2.150. Exatamente. E ele fala, o que eu vou fazer agora? É uma diferença grande. Da onde eu vou tirar esse dinheiro? E ele só tinha esse bezerro para vender. Então, assim, é onde entra o planejamento, é onde entra a estratégia, porque agora, o que vai acontecer? Ele vai ter que se virar para vender alguma coisa, vai ter que vender vaca, ele vai ter que desfazer uma boa parte do rebanho somente para conseguir sobreviver mais um ano, talvez mais o ano que vem, para aí começar a reagir o mercado. Então, assim, Sim. a falta de preparo e a gente entra de novo no planejamento, ela tem custado muitos negócios, não só pecuários, mas no caso, como a gente está falando mais nesse cenário nosso pecuário, tem realmente custado muitos negócios. E aí onde entra lá atrás, né, que geralmente o pessoal, na parte literária, tem até um livro, o pessoal fala muito, o vô rico, pai nobre e o neto pobre. Exatamente. Vem decaindo, a terra vem dividindo, a força da terra de poder, né, aquisitivo diminui, aí vem ciclo pecuário, vem queda da arroba e ele não está planejando, ele não está sabendo, ele nem sabia que isso acontecia, pega ele numa hora que ele comprou, talvez, vamos supor, ele comprou bezerro o ano passado, o ano retrasado ainda estava um bezerro de 3.000, 2.900. Aí o bezerro agora, ele vai vender esse bezerro que já virou um boi, a quanto? O que vai sobrar no caixa dele? Exatamente. Ô Jeff, vamos fazer uma perguntinha aqui. Qual que é a maior dor dos pecuaristas? Aquela que você identifica, a maior dor ou as maiores dores, né? Aquele que fala para você aqui que eu quero uma ajuda e você logo identifica, assim, dentro daquelas pessoas que você atende, na sua experiência, aquilo que elas têm mais dificuldade em lidar e aquela dor mesmo. Eu estou com muita dificuldade nessa parte aqui, o que você me recomenda? Aquilo que é comum, vamos dizer, nos pecuaristas. O mais comum, né, que é onde a gente, vamos falar assim, fisga o peixe pela boca, é a parte de pasto. Realmente essa é uma dor bem, bem geral, vamos falar assim. E vindo juntamente com a parte de dificuldade em ter pasto de qualidade, em manter esse pasto de qualidade por muito tempo, aí vem a parte de negócio, a parte financeira, porque está bem ligado. Muita gente gasta muito dinheiro para ter pasto, e aí nesse gastar muito dinheiro, ele faz um custo de produção muito caro em grande parte das fazendas. Ele gasta muito dinheiro na pastagem, não consegue manter aquela pastagem, e outro ano ele gasta de novo. Ele vira um ciclo, né? Vira uma bola de neve. Então, quando a gente naturalmente ajuda esse cliente a ter pasto de qualidade, a respeitar a planta dele, respeitar a capacidade de suporte desse capim, naturalmente ele já começa a gastar menos, ele já começa a ficar mais aliviado, ele já não gasta tanto na seca, né? Ele passa uma seca mais tranquila, não precisa gastar com feno, não precisa gastar com silagem. Até a gente brinca, né? A gente fala muito, o pessoal, mas você é contra a silagem, você é contra... Não, tudo tem a sua forma estratégica de usar. Exato. Né? Se eu for usar, novamente, se eu for usar a silagem porque eu não tenho mais pasto, eu caguei no manejo de pasto, eu errei no manejo de pasto, então eu estou tampando um buraco. Quando eu uso de uma forma estratégica para crescer o negócio, para ter mais capacidade, é outra história. Exato, concordo. Porque geralmente o que a gente vê? Isso é muito interessante, porque está ligado a finanças, está ligado a vendas. Muitas pessoas não respeitam a capacidade de suporte da sua área. Ou seja, o capim, isso é muito fácil hoje de achar. Qualquer pessoa que estiver assistindo a live e tiver interesse, é só procurar na internet a altura de manejo de cada capim. Pessoas já estudaram isso, pesquisadores, e definiram qual a melhor altura
quando o animal entra nessa pastagem, quando ele sai, para ele ter uma relação boa entre proteína, né, entre nutrientes e massa seca desse capim. Exato. Então, assim, se você consegue respeitar essa altura, se você consegue respeitar essa capacidade da sua planta, ela vai... Como que ela cresce? Pela fotossíntese. Então, você vai deixar um resíduo nessa planta, ela vai conseguir, né, fazer a sua fotossíntese, vai conseguir crescer raiz, ela vai descompactar o solo, ela vai entrar mais profundamente, vai procurar nutrientes mais profundos no solo, vai procurar água, né, na parte mais profunda, onde tem água. Então, ela vai ser mais vigorosa. Quando você não respeita essa altura, para ela sobreviver, né, para ela conseguir se manter, é igual uma pessoa que faz uma dieta errada e começa a perder massa magra. Então, o capim começa a encurtar a raiz. Ele começa a diminuir, por quê? Para ele buscar esse nutriente lá embaixo e voltar, ele precisa de energia, ele precisa gastar com ele mesmo. Então, ele começa a encurtar a raiz, e era um problema que eu tinha aqui, que em alguns lugares do pasto, alguns animais vinham para colher a planta, puxava e vinha um toletinho de raiz junto. Foi lá, Acaba a planta. foi lá quando eu comecei a desesperar, vamos falar assim, que eu precisava ter uma mudança. E quando você respeita isso, aí a planta consegue sobreviver bem, você vai respeitar ela, e aí é algo interessante que você acaba... Eu falo que hoje a gente acabou quando deu um fim na degradação de solo que a gente tinha. Eu falo isso porque a gente fez uma análise lá em 2020, quando ia pensar em fazer essa reforma, e agora em 2022, por curiosidade, eu falei assim, vou fazer uma outra análise para ver o que melhorou no solo, se melhorou alguma coisa, porque realmente o pasto mudou muito. E Sim. tivemos uma surpresa muito grande, porque cresceu os minerais, né, a quantidade de minerais que realmente faz o capim produzir mais massa, que realmente são os mais importantes nessa parte de produção, que foi o fósforo, potássio e enxofre. Ou seja, Olha só, que é massa. legal, né? A gente realmente parou a degradação, porque dali para cá começou a aumentar os níveis. A gente não usou adubo, não usou nada. A gente só respeitou o capim, Com respeitou... certeza você voltou a ter minhocas na sua terra agora. Eu não sei se você viu, teve um dia que eu comecei fui fazer uma contenção ali perto da cerca do vizinho para evitar a erosão. E aí, no momento que a gente ia fazendo os quebra-molas, uma hora eu parei para ver se estava saindo no rumo certo, e para minha surpresa tinha um monte de minhoca. Eu falei, gente do céu, aqui em cima... Exatamente. Já Se dá você pra melhora já, né? melhora a microbiota da terra. Então, automaticamente, você tem um retorno financeiro gigantesco em cima disso, preservar. Você vê, a gente já não encontra mais, por exemplo, rola bosta nas fazendas, por conta do químico, né? Agora, assim, você está tocando num ponto, Jefferson, muito interessante. Você falou que você fez uma análise lá atrás, Sim. e agora você fez outra análise, né? Então, nós conversando aquele dia para montar essa aula de hoje, a gente falou sobre quando não se mede, não tem o que comparar. E é isso, né? Então, por que você fez outra análise? Para comparar, para ter um respaldo. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou no caminho certo? Quer falar um pouquinho disso para nós? Esse é até na parte de finanças, até para você também, que é um exímio vendedor, como é que você vai falar que esse ano você vendeu mais ou faturou mais se o ano passado você não tem os parâmetros daquele ano? Não tem números, né? Você vai ficar só no achismo ali, eu acho que eu ganhei mais. Isso acontece em muitos negócios, na pecuária não é diferente. Muita gente fala assim, esse ano eu ganhei mais dinheiro, ou esse ano eu ganhei menos dinheiro na pecuária. Mas baseado em quê? Que você ganhou mais ou menos? Se você não tem... Qual base, né? Qual base? Se você não mede, não tem como você comparar. Isso é muito interessante, porque quando você começa a comparar e você começa a medir e
o foco certo, né, nos indicadores realmente, nos melhores indicadores que vão gerar um maior lucro, né, para sua propriedade, você começa a ver onde tem possíveis erros, você começa só de medir e comparar. Você começa a ver onde tem erros, você começa você tem a visão de onde você pode mexer para melhorar aquele indicador. Por exemplo, na sanidade. Você sabe quando uma fazenda tem problema de sanidade, quando você olha o custo dela com medicação. Se ela Sim. tem um custo mais alto do que a média, então você já liga a antena e fala assim, ó, tem algum problema de mortalidade. Então aí você começa. Então tem muita gente que a parte de consultoria hoje nas fazendas, a maioria é remota. A gente sim viaja, né, visita alguns clientes, mas não tem como visitar todos periodicamente. Mas como que eu sei onde tem um problema? Que eu vou trabalhando com esses clientes, a parte de centro de custo. Então, pelo centro de custo, eu também consigo identificar onde tem algum problema ou não. Quando estoura, né, aquela média de orçamento, aquilo que a gente estipulou, estourou demais, tem um problema. Gastou de menos, também pode ser um problema. Vamos verificar isso. E quando a gente cria, né, esse histórico, você começa realmente a comparar e você tem, por exemplo, tem aquela meta sua de uma propriedade, mas você sabe o caminho, você vai trilhando ano a ano, você vai vendo a sua evolução, porque também não tem como você sair do zero aqui e já pular para o 100 de uma vez. Então É um você processo, começa, né? é um processo. E é interessante porque até pouco tempo atrás eu não tinha feito um diagnóstico de propriedade. No AgriDM, que é o sistema que eu uso para controlar a fazenda e de clientes também, tem uma parte onde a gente começa a preencher, né, um checklist, e aí ele sai do meio e vai, ele é redondo, né? Ele sai do meio e vai abrindo à medida que você preenche e responde aos questionamentos. Aí eu falei, eu vou fazer desde 2020 para saber como que eu trabalhava pecuária, depois em 2021, 2022, e se alguma mudança, né, nessa parte que ele mede a parte de gestão e a parte de, de operação, né, o Certo. foco, né, onde está o foco do produtor. Lá em 2020, o foco na gestão era quase zero, como muitos pecuaristas, como eu vivia na época, conheço muitos ainda, então o foco era mínimo. E à medida, em 2021, o foco na gestão aumentou um pouco e a lucratividade também subiu. Aí que é interessante, porque tem muita gente que fala, é chato fazer controle financeiro, é chato ficar todo mês preenchendo, seja à mão. Minha mãe tem um livro caixa, nem sei, eu acho desde quando ela é menina, quando ela começou a trabalhar, gente. Pelo menos um livro caixa. É, Esses dias, né? Esses dias. então, assim, pelo menos você tem, né, essa parte, no caso da gestão. Então, à medida que eu dei mais foco para a gestão, para o controle financeiro, para a parte mais chata do negócio, porque é chato você sentar ali todo mês e preencher o que você gastou no mês, né? Vamos falar, se você não tem essa dinâmica de preencher todo dia, pelo menos uma vez no mês, sentar, preencher, né? Colocar todos os custos. É realmente chato se for parar para fazer isso. Mas, à medida que eu dei mais foco, é notório a comparação ano a ano, o crescimento da lucratividade. Então, é algo que realmente impacta. Eu falo que é uma das melhores tecnologias que um produtor fala assim, qual tecnologia que eu ponho na minha fazenda? Começa Sim, pelo controle financeiro. exato. E uma vez de passo bem feito. Aí, Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando aí até agora que é chato fazer o controle financeiro, sentar para preencher e tal, aquela coisa toda. E qual foi a sensação quando você chegou lá que você tinha que fazer alguma coisa na fazenda e não tinha dinheiro? não. Deus me livre. Me lembro dessa sombria, não.
Então não é chato, né? Não, realmente, eu falo chato assim, porque tem muita gente que quando você pede, ó, tem cliente que eu tenho que cobrar ele todo mês. Pô, você fez o controle financeiro do mês, você preencheu a planilha. Porque para ele parar ali, né, a gente que veio da parte muito da operação, né, todo dia andando a cavalo, todo dia no pasto, quando você para sentar, né, e colocar o financeiro no papel ou na planilha, muita gente acha isso o fim do mundo. Mas, igual você falou, quando você começa a ver o benefício disso, aí, meu amigo, é mudar da água para o vinho realmente. Você vai parar de ter aquela surpresa indesejável, né? De, um, de uma ponte que quebrou e você fala assim, aí agora não tem dinheiro para arrumar essa ponte, de onde eu vou Como é que eu arrumar vou dinheiro? fazer? Ou, sei lá, aconteceu algum imprevisto e você não tem nem uma reserva no caixa. Então você começa a parar de ter essas imprevisões, essas surpresas desagradáveis. Você vai ter a surpresa, algo dinâmico, vai acontecer, mas você vai estar preparado. Você vai ter uma base, Concordo, né? concordo. A O gente Diego fala esbarra. muito bem disso. É, Quantas pessoas não têm um fundo de emergência, por exemplo? Que é algo muito bem falado hoje. Nas minhas palestras, agora nas escolas que eu estou focado ultimamente, né? Quando eu pergunto, né, quem tem controle financeiro, reserva de emergência ou colchão financeiro, né, que as pessoas é cerca de 10% e nem isso, às vezes 5%. A gente sabe que isso pode variar também muito de público, né? Só que pouquíssimas pessoas, podemos falar de 20 a 30%, possui hoje essa reserva de emergência, esse colchão financeiro. Eu sempre falo assim que tem que ter pelo menos aí 6 vezes o seu custo ou a sua despesa mensal, né? Para o produtor rural também pode se aplicar isso aí tranquilamente, tá? Que é um valor que você vai conseguir, se surgir algum imprevisto, que é o que acontece na vida de todos nós, né? O que mais acontece, surge imprevistos, né? Seja, por exemplo, um gado ali que machucou, uma onça pegou um gado ali, a gente sabe que é uma despesa que realmente muitas vezes não dá nem para aproveitar, né? O gado, dependendo em qual situação que você pega ele. Na nossa vida também pode trazer pessoalmente, se for desligado de um trabalho, sua empresa aconteceu algum imprevisto, enfim, toda essa questão da financeira, esse imprevisto aí é muito interessante você ter esse dinheiro guardado, investido, né? Não simplesmente guardado, mas sim investido para quando chegar essa oportunidade aí de utilizar, né? Esse valor, você ter esse bem disponível aí para ser utilizado. Ô Jeff, eu uma pergunta aí agora assim. Eu sou Diego Borges, sou fazendeiro, trabalho pra caramba todos os dias, acordo cedo, ralo, levanto de madrugada, vou atrás de gado, estou trabalhando. Muitas vezes eu não estou enxergando, né? Esse dinheiro que eu estou ganhando, estou muito cansado, que é o que acontece com muitos pecuaristas, né? Realmente cansa muito o trabalho, né? Chega ao ponto de ser exaustivo, às vezes está no sol o dia inteiro. E muitos estão ganhando até um dinheiro bom, porém não estão conseguindo, né, visualizar esse ganho. Então, eu acredito muito, né, que essa parte, esse trabalho que você faz aí, de você conseguir enxergar esse resultado, é onde gera muita satisfação também nas pessoas, né, Jeff? Os resultados que você mostra para eles, isso aí acredito que gera muito resultado, né? Conta um pouquinho assim das pessoas que você já está fazendo esse trabalho e o que elas falam para você assim sobre esse resultado. Vale a pena, né? Eu acredito que vale muito a pena. Vale muito a pena, assim, tanto para a gente, né, tanto para o cliente e para a gente também é algo muito gostoso, porque antes eu só comecei a ajudar a propriedade da família. Já foi, ainda muito prazeroso, porque eu trouxe uma propriedade de uma realidade, consegui adequar as dificuldades, consegui conciliar as diferenças de pensamento e hoje ela está, né, encaminhada para um rumo bem diferente. E trazer mais a família para dentro do negócio, eu como quem estou tocando o negócio, ter essa relação com meu pai, saber que
ele é o meu patrão, saber que eu tenho que dar satisfação porque eu estou gerindo o negócio dele. Isso é muito interessante quando a gente fala de sucessão também. Muita gente tem essa dificuldade, né? Você entender a posição de cada um dentro do negócio e saber lidar com isso. Isso já foi gratificante para mim e para nossa família, né? A gente senta, fala do negócio, a gente discute o negócio. É muito, assim, satisfatório. E quando a gente vê clientes, né, que busca a gente com aquela dor, seja ele pelo começo ali, que a gente já começa no pasto, começa a mostrar para ele a pecuária de uma outra forma, a levar ele a entender mais sobre tratar aquilo como um negócio. É a paixão, mas é também um negócio. Tem como conciliar as duas coisas, tem como ganhar dinheiro e ser prazeroso. E aqueles que já está na pecuária há muito tempo, trabalha igual você falou, que é uma realidade muito grande na pecuária, são pessoas muito trabalhadoras, extremamente dedicadas, e ele começa a cansar do negócio dele. Acontece muito, tem muitas pessoas, muitos pecuaristas que procuram a gente com essa dor, porque ele está trabalhando, ele está vendo o tempo passar, ele está vendo os anos indo, e ele está vendo que aquele negócio não é, ou não chegou naquele patamar que ele gostaria. Ou ele não está vendo aquela lucratividade toda que ele está tendo, ou ele sabe que tem um problema, ele quer corrigir, mas ele não sabe como fazer isso. Aí quando você vem com ele, mostrando a realidade de onde ele está, aí é onde entra um planejamento bem feito, a gente mostra para ele, ó, o senhor está aqui hoje, se o senhor trabalhar assim, vai chegar a tal patamar, trabalhando assim, vai chegar a tal lugar, e assim a tal lugar, e realmente mostrar de uma forma prática, né? Também não adianta eu chegar na fazenda do senhor, já, vamos falar, de 50 anos para frente, e querer falar assim, ó, o senhor já começa a fazer isso, e vamos intensificar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem que ter um processo, eu tenho que respeitar esse processo dele. E quando eu consigo trazer ele, né, quando eu alinho ele, igual vocês falam, na mesma frequência do que eu quero mostrar para ele, de onde ele pode chegar, e eu consigo transmitir isso com clareza, e ele entende o que eu quero realmente ajudar ele, e junto, passo a passo, escalar o negócio dele, passo a passo, mostrar a rentabilidade para ele. Rapaz, é uma felicidade imensa. Porque aí ele começa a gastar menos, ele começa a gastar da forma mais correta, ele começa a entender o processo, ele começa a dar o foco onde ele tem que dar mais foco, ele começa a ter mais tempo para a família, que é algo que dá para fazer. Não é porque você mora na fazenda que você vai se matar, que não vai ter tempo para a família. Até o peão começa a ter mais tempo. É algo interessante, porque quando você cria processo de trabalho, não é mais aquele negócio assim, ah, hoje é segunda, o que a gente vai fazer? Aí fez o serviço da segunda, decidiu por ali mesmo, fez. Chegou na terça, o que a gente vai fazer? Não sabe, é aquela coisa que vai indo, vai levando. Muitas fazendas não têm nenhum processo de serviço, nem semanal. Então, quando a gente começa a realmente estruturar as coisas, hoje, por exemplo, funcionário, a gente tem um quadro de tarefas que a gente anota as mais importantes e aquelas que são fixas, por exemplo, na parte do manejo. Então, ele sabe as fixas durante a semana e Sim. durante a semana onde tem o tempo, ele já sabe quais que ele tem as prioridades e quais que ele vai ter durante a semana. Otimiza até tempo, né, Jéssica? Sobra tempo, porque ele não tem que gastar energia com aquele planejamento e ter que pensar, não, ele já sabe o que ele vai ter que fazer. Começou a semana, segunda é isso, terça aquilo, quarta, quinta, sexta, já está tudo planejado, já tem uma ordem. Se acontecer um imprevisto, está dentro do sistema, ele consegue absorver aquele imprevisto, fazer ele de forma organizada. Então, o funcionário hoje começa a trabalhar cedo, mas ele também consegue parar mais cedo. Não é aquela coisa de trabalhar até de noite, né? Quantas vezes a gente
Eu já trabalhei muitas vezes até de noite, no escuro, nem precisava, mas estava lá trabalhando, porque não tinha organização de serviço. E a gente vai Entendi. planejando isso passo a passo com os clientes. Então a gente fala que até o funcionário, quando a gente consegue ajudar o produtor rural, ajudar até o funcionário dele a ter mais prazer no negócio, a entender mais do que a gente está mostrando, porque tem muito consultor também que ele tem que ter essa visão. Ele não pode ser vamos falar assim, uma pedra no sapato ali daquele funcionário. E ele que vai Exatamente. executar o que você vai planejar. Ele que vai executar, ele que vai estar ali na linha de frente. Então a gente tem que pensar em tudo da forma mais fácil possível, que tenha. Eu, no meu caso, por exemplo, eu trabalho muito forte essa pegada de não dificultar a vida do funcionário, né? Porque como o meu produto, a minha medicação, ela precisa passar pela mão dele, eu preciso deixar de uma forma em que ele tenha facilidade de utilização no negócio, né? Então, você tem razão. Uma outra fala muito interessante que eu gostei demais que você falou aí, é que na parte da consultoria, quando você vai atender um cliente, você vai por amor. Você ama o que você faz, você gosta do que você faz. Então, quando a gente tem essa percepção, essa paixão, na verdade, pelo que nós fazemos, o trabalho flui mais fácil, o cliente entende mais fácil, o mercado te aceita com mais facilidade e a gente também tem um impacto direto, por exemplo, no cansaço físico teu mesmo. Eu vejo, por exemplo, eu tenho semana que eu rodo 2.500 quilômetros. E atender só, geralmente, estradas ruins, né? Porque estradas de fazendas. Aí você chega no final de semana, você olha assim e fala, cara, que massa, velho. E aí você vê que o corpo, existe um cansaço, é claro. Mas Sim. a mente está de uma forma muito tranquila, muito boa. Então, tudo que nós formos fazer, se a gente colocar essa paixão, a gente deixa de ser trabalho, vai fazer por amor, né? Então, eu gostei demais da fala, por isso que eu tô dando uma frisada nela. Eu acho que é por aí o caminho. Show de Não, sim, bola. Ó, pode ser que a live caia, tá? Vai dar 1h30. Aí se cair e não tiver qualquer coisa finalizada, a gente abre novamente, tá bom? Beleza. Vamos lá. aqui, vocês que mandam em mim. Ah. Nós já vamos caminhar também para finalizar, né, Diego? 1h30, que é o programado. Show de bola. Vamos concluir, então. Vamos concluir. Vamos lá, então. Jeff, e aí, conclui para nós aí qual que é a importância desse trabalho, né, desse acompanhamento, desse planejamento dentro do setor pecuário, né? Sobretudo nessa mudança de mentalidade que a gente vê. Porque hoje o setor pecuário, apesar das tecnologias, tem casos que não vai aplicar, igual você mesmo já disse, de imediato essa tecnologia. Temos que ir devagar, né? Já tem outros casos que você pode pegar que dá para aplicar essas tecnologias. Então, de uma forma geral, assim, essa fala, essa conclusão para os pecuaristas, para as pessoas que também querem ser pecuaristas, que vão passar por essa live aqui, que vai ficar gravado também no Instagram, depois vamos subir também para o canal do YouTube. Qual é a dica, qual que é a importância que você tem para falar para eles desse controle, desse manejamento de pastagem que você faz, da importância realmente tanto para a criação, para o gado, quanto também para o produtor e seu funcionário? Perfeito. O Diego, tem um rapaz que ele fala assim, que você, no final, né, das entrevistas dele, ele fala assim, o que você vai deixar aqui, porque esse vídeo vai ficar gravado para quem ouvir ele até lá 2040, vamos falar assim. Gente, comece a entrar, não faça como eu. Entrar no negócio lá atrás e seguir somente o que já era normal, seguindo apenas os passos que todo mundo veio seguindo antigamente, e não queira também, quando for mudar, quando quiser melhorar, não queira passar, né, a carroça na frente dos bois. Saiba planejar. Tudo tem o seu passo, tudo tem o seu aprendizado. Tem pessoas que aprendem mais rápido, tem pessoas que têm uma velocidade menor, e até a própria pessoa
se você respeitar essa velocidade, saber o que você vai investir de fato na propriedade, o que, que vai ser realmente investimento, como que esse investimento vai trazer lucro para você, faça a base bem feita, que a gente fala para muitos clientes. Faça a base bem feita. Nenhum prédio se sustenta sem uma base bem feita. Começa ali pela base. Não é feio você começar pela base. Tem muita gente que fala assim, mas eu vou aprender a manejar pasto com outra pessoa que nem está na minha fazenda. Apenas vem para a base, começa a estruturar, faz uma base muito sólida, aí você sobe outro degrau, faz aquele degrau de forma sólida, aprende, a equipe vai aprender, você pula para outro degrau e assim você vai subir cada vez mais uma tecnologia. Não adianta, hoje, pela facilidade, a gente tem muitas tecnologias de diversas formas, e quando você começa realmente a colocar aquelas que vão impactar no seu negócio e respeitar essa escada, pode ter certeza que você vai ter resultado. Então, comece a fazer um planejamento financeiro bem feito, comece a estruturar a sua parte de pasto, porque o seu animal come pasto. Ele não foi feito para comer o milho, ele não foi feito para comer a soja, ele come pasto. É o alimento mais barato. Você vai poder usar esses alimentos depois de forma estratégica, se compensar, sim, de forma estratégica. Então, quando você começa realmente a subir uma escada de cada vez, quando você começa a respeitar isso, quando você começa a ter, de fato, o resultado e você começa a trazer para o seu cliente depois, no caso da minha e de muitos colegas hoje que são consultores, que ele começa a realmente ajudar o outro da melhor forma possível, ajudar outro pecuarista. Nós, como pecuaristas, conseguimos melhorar nosso negócio, conseguimos melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores, conseguimos fazer a coisa realmente andar redondo, conseguimos colocar a família para entender o negócio, né? Quando a gente fala de parte de sucessão, então tudo começa a se encaixar. Então não queira, né, bagunçar demais as coisas, não queira chegar de uma vez e meter o pé na porta, porque vai dar ruim, vai dar errado com seu pai ou com seu avô, seja quem estiver assistindo essa live, que for ser um sucessor do negócio, aprenda que eles, na sua velocidade ou no seu tempo, fizeram o melhor que eles podiam, e você também pode aprender com eles e melhorar o que eles faziam, mas manter aquelas bases sólidas que a gente disse. Então você vai ter a base que veio lá de trás, você vai colocar o seu conhecimento, vai colocar a tecnologia que realmente vai trazer resultado, e aí vai planejar e vai transformar essa fazenda, por exemplo, em uma empresa, e a gente fala transformar em uma empresa eterna, onde os próximos sucessores vão vir para dentro do negócio, entender de negócio. Nem todos os sucessores precisam realmente só entender da pecuária, mas é muito importante entender de negócio, não só pecuária. Quem tem um negócio simples, quem é autônomo que está assistindo essa live, o Diego, o Ademir com seus filhos, é bom, é importante a gente falar sobre dinheiro dentro da família, é importante a gente tratar os filhos, ensinar eles sobre o que é o dinheiro, o que é o valor do dinheiro, Legal. o que eu posso fazer com o dinheiro. Ficou, né, um certo tabu nas famílias que não se falam de dinheiro mais. Não ensina o filho como cuidar do dinheiro. Apenas ele vê o pai comprando as coisas e a vida vai seguindo. E não tem, nem na escola e nem dentro da base familiar, essa estrutura de realmente ensinar os filhos.
Isso vai ajudar ele tanto no seu negócio, como na sua vida pessoal depois. Então, assim, hoje eu olho lá atrás, né, desde quando eu entrei, eu penso quanto tempo eu perdi sem ter procurado ajuda antes, sem ter procurado mentores que já estavam no caminho lá na frente, ensinando outras pessoas, que eu poderia ter encurtado tantos anos. Vamos falar, eu entrei, quando eu comecei a realmente procurar mais ajuda, em 2021. Eu mudei aqui para Fazenda em 2015. Quantos anos eu fiquei só trabalhando e tocando o negócio? Então, não é errado, não é feio pedir ajuda, e realmente pedir ajuda de quem vai entender a sua dor, de quem já está no caminho onde você quer chegar, e você começa a se espelhar, começa a ver a trajetória que aquela pessoa fez, e começa a implantar dentro da sua fazenda ou dentro do seu negócio. Então, assim, hoje eu sou muito, né, eu tenho muito a agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de conhecer pessoas, de primeiramente de estar nessa família que eu tenho, que teve essa base, que teve essa solidez muito forte, essa humildade muito grande, que me ensinou a ter um custo de vida baixo, que me ensinou a tratar realmente o dinheiro como dinheiro, né? Não ter desaforo com o dinheiro, e depois eu encontrar pessoas no caminho onde eu falei assim, eu quero chegar a tal ponto. E encontrar pessoas que estavam trilhando esse caminho para eu poder me espelhar e também chegar lá. Isso é muito... Eu tenho que agradecer muito, porque quando a gente está aberto, né, a gente abre, né, essa porta para poder aprender mais, realmente coloca em prática e realmente tem resultado, é muito gratificante. Até porque hoje eu ajudo outras pessoas, eu ajudo o negócio da família. Sim. Show de bola. Maravilha. Ô, Jeffter, eu fico muito contente, cara, muito agradecido pelo seu sim, por estar aqui conosco, trazendo todo esse conhecimento, né? Que você adquiriu, que você tem, que foi aprimorado, que você já tinha. Então, assim, muito obrigado mesmo por essa partilha conosco. E só para finalizar minha parte, eu queria só falar uma coisa também, que é o seguinte, você falou aí que quando você decidiu a mudar, você começou a se conectar e a procurar pessoas que já estavam aonde você queria chegar, ou que pelo menos já estavam no caminho, ou seja, estavam numa frequência diferente que a sua, né? Então, o Isso. que você fez? Automaticamente você mudou toda a sua estrutura de ambiente e frequência. Então, muitas vezes nós queremos chegar a algum lugar, em lugares grandiosos, mas nós ainda estamos aqui embaixo, ligado, conectados a pessoas que não estão na frequência de onde eu quero chegar. Então, nós voltamos lá naquela velha história, né? Que águia tem que andar com águia. A águia não anda com pato, né? Então, parabéns mesmo pela sua decisão, pela sua atitude de mudar. Nós sabemos que isso não é fácil, não deve ter Não, sido um processo fácil, doloroso para você como pessoa, olhar para si e falar assim, poxa vida, eu errei até hoje, mas também teve a humildade de falar assim, a partir de hoje eu não erro mais, né? exatamente. E imagino também o desafio que foi para sentar com seu pai e falar assim, ó, a partir de hoje nós vamos fazer um negócio diferente. Mas você foi lá, pontuou, se programou. E, então, eu só tenho a agradecer pela live de hoje. Cara, foi fantástico. Os códigos que você deixou para mim aqui foram espetaculares. Eu espero muito que todos tenham pego também aí um pouco desses códigos. Mas os que eu, Ademir, pegou, tenho certeza que foram de grandes valia. Então, assim, muito obrigado, cara. Que Deus continue te abençoando muito mesmo. Que abençoado você já é. Mas que ele dobre isso aí para você, viu? Agradecer o professor Marcelo que ficou conosco aí. Obrigado, professor. Valeu, E te agradecer tarefa. também por ser o mentor dessa fera aí, viu? Então, parabéns, parabéns. Acho que o senhor está no caminho certo. Vamos lá, a pecuária precisa de mais pessoas assim como vocês. Né? Obrigado. Valeu. Agradecer também aí, né, Jeff, pelo aprendizado, pelas palavras. A gente aqui nessa parte da pecuária entende pouco, né? A gente entende mais da linha de créditos ali.
Mas no dia a dia da pecuária, né, com essas palavras, a gente ainda está aprendendo e com certeza, assim, hoje foi praticamente toda essa parte para mim muita novidade. E assim, todos os dias aprendendo algo novo e transbordando algo novo na vida das pessoas, né? Isso aí. Agradecer também aqui, ó, professor Marcelo. Eu tenho certeza, assim, que muitas pessoas acham que quando você está adquirindo um investimento de um curso, de um treinamento, pagando não, investindo em uma mentoria, a Investindo. gente acha que, assim, por muitas vezes a gente fala, nossa, eu vou investir R$ 4.000. Quando a gente faz a primeira mentoria, falou, na verdade é de graça. Não é mais R$ 4.000. Quando Então, o assim, primeiro ano que eu entrei na mentoria do Marcelo, eu já falei para ele, eu falei, "Ô, só o que eu paguei aqui eu já ganhei não sei quantas vezes mais na fazenda. Então, você entendeu como que funciona o negócio? E as pessoas às vezes ficam com medo de investir nessa parte, acham que não vai dar retorno. Mas assim, o melhor investimento a ser feito é em nós. E tudo isso, essa noite foi para isso, né? Tá aí o seu mentor, tá você sendo mentor de outras pessoas, sendo mentor minha, do Ademir, enfim, quantas pessoas que vai ter ajudado através dessas palavras nessa noite. Às vezes eu falo assim, o Jeff, que nem tudo que a gente fala as pessoas vão pegar ou vai ser novidade. Mas às vezes uma palavra que você falou nessa noite aqui, amanhã o produtor já vai fazer assim, cara, eu não tinha pensado nisso. E isso pode mudar completamente a vida dessa pessoa. É isso que eu sempre falo. é onde a Galera, gente não pode estar. Eu realmente, ó, eu sou muito vergonhoso. não Demais. parece não, cara. Não parece Eu fui convidado do professor Marcelo para dar uma palestra, para contar, igual eu contei aqui um pouco da minha história, num evento que ele fez. E realmente eu ficava brincando que tinha um negocinho de laser, né? Que a gente aponta assim no quadro. Eu tinha que apoiar o laser no corpo, porque ficava tremendo demais, não dava para ver. E quando a gente começa, igual vocês estão sempre falando sobre transbordar, quando a gente começa a adquirir conhecimento, mudar nossas vidas e falar sobre isso e mudar outras vidas, é muito gratificante. A gente começa a ver, né, ajudar outras pessoas, começa hoje não só ajudar a propriedade, como ajudar os clientes. Tem cliente aqui assistindo a live e a gente começa a compartilhar, ver essas pessoas compartilhando resultado é muito gratificante. Sim. Realmente ajuda muito. E a gente não faz negócio só pelo dinheiro. Tem o dinheiro envolvido, lógico, mas a satisfação de poder estar ajudando alguém, igual a gente está aqui falando numa live, você ajudou uma pessoa, cara, é sensacional. É isso mesmo, Jeff. Exatamente. E eu Exatamente. convido, né, Ademir? Você está me devendo uma visita aqui em casa. Rapaz, vontade de comer aquele queijo, hein? Aquele Pois é, cafezinho de novo. vai sair um requeijão. Vou te Essa, avisar no dia do requeijão. Vou ver essa se você vai semana eu estar vou aí. aí. Provavelmente na E sexta-feira também, eu vou dar um pulo aí. Diego, tem uma hora que estiver por aqui, é mais que convidado. A gente vai opa, estar sempre de portas abertas. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter me ouvido durante esse tempo todo, né? Falando e falando. Eu realmente sou muito feliz por conhecer pessoas ao longo da minha história, ao longo da minha vida, pessoas que agregam na minha vida. E eu gosto disso, de ter pessoas que sempre vão agregar. E o Ademir já é um cara que agrega demais, eu sempre sigo ele, né? Tem muito tempo, a gente conversa. No mercado a gente trabalha muito, então nem sempre tá junto, mas sempre que conversa, são sempre conversas sadias, gostosas de ter. E Diego também, eu gosto de dinheiro, então vou estar sempre falando com você. é isso aí, tamo junto, galera. Gente, maravilha, Jeff. Minha gratidão, cara. Muito obrigado. Muito A obrigado live, mesmo. ó, O que lembrando que a você live deixou vai para ficar mim hoje aqui gravada. foi espetacular. Lembrando que a live vai ficar gravada, tá? No Instagram. E Depois eu vou também compartilhar lá. E a Beleza. gente vai subir ela pro canal do YouTube também, tá? Então, quem perdeu, vocês que estão presentes aqui até o momento, ou vocês que vão estar olhando essa live aqui depois, compartilhe com as pessoas
eu tenho certeza que todas essas palavras aqui vai ajudar, com certeza, essa pessoa, seja na mudança de mentalidade, seja no seu negócio na pecuária, enfim, vários sentidos. E foi muito show de bola mesmo, de coração mesmo. Valeu a pena. Diego, você tem que compartilhar no YouTube mesmo, porque minha avó ficou brava comigo, porque ela não tem Instagram, né? Aí ela queria a live. Eu falei, vai ser só no Instagram, avó. Aí ela ficou triste, então tem que pôr no YouTube. Eu vou subir no YouTube e te mando o link, fica tranquilo. Aí, Vamos lá, deixar uma... vamos fazer um print aí, faz um joinha, vamos fazer um print. Pra gente salvar isso aqui. Calma aí. Ih, eu não vou conseguir, vamos ver aqui, calma aí. Já ficou com o joia aqui já. Agora, pera aí, Valeu, volta. gente, um grande abraço pra vocês. Beleza, valeu, galera. Até mais. Até.